assim, brutal, cara. Um criativo que fazia só ele quase 6 dígitos do dia, 100 mil dia. Era um criativo totalmente disruptivo. Um narrador. Hoje muita gente já copiou, depois que o criativo dela escalou. Mas era um narrador falando atrás. E ela reagindo às vozes do narrador. E aí o criativo tinha muito comentário. Isso barateia CPM, aumenta engajamento, aumenta CTR. E o criativo começa a voar. Então o formato é rei para criativo, para conteúdo orgânico, para VSL, para página de vendas. Página de vendas low ticket tem formato certo. Sim, sim. Tudo isso é formato. Se a gente não sabe jogar esse jogo. Tem um podcast que eu fiz faz acho que um mês, talvez, ou 2, não sei. Que era um podcast de mesa redonda, que vai aparecer aqui na tela, tá, pessoal? Um podcast da Bruna Rodrigues, da Bruna Campolina e da Luísa Veloso. Que elas são 3 copywriters, só que são copywriters de criativo, tá? E como eu falei pra ti no off, né? Pô, pessoal, quem não sabe o VTube hoje, bizarramente, tá? A gente tem muito cliente fora do Brasil, empresa brasileira, tá? Olha que loucura, exportando tecnologia. O pessoal acha que a gente só fica exportando café, essas porra aí, direto pra criativos, que o pessoal hoje, eles são os melhores do mundo, tá, no que eles fazem, que é o que eu falei pra ti, cara, o brasileiro pra fazer essas besteiras aí, cara, é muito criativo, o brasileiro, ele sabe, não tem uma raça, né, Anderson, juro por Deus, não tem um povo no mundo que entende como fazer essas loucuras como os brasileiros, eu nunca ia imaginar isso, e quando eu contei isso pros gringos, tá, pros meus clientes da Romênia, os caras assim, caralho, estourou a cabeça deles, eles não entendiam como isso era possível, e daí, voltando pro negócio, né, do formato ser rei, qual que é o princípio por trás que eu queria passar pro pessoal? É que, cara, o teu formato, ele tem que disfarçar a mensagem de vendas e fazer ela parecer um conteúdo, porque daí as pessoas vão de fato consumir o negócio. Por isso que o lançamento hoje, como tu falou lá, já não funciona mais, porque todo mundo sabe que vai ter uma venda depois. E aí o pessoal trocou lá pra reality show, documentário, não sei o que e tal, e vai trocando formato para as pessoas conseguirem ver aquela mensagem de vendas como um conteúdo novamente e chegar ao menos consumir aquele conteúdo. Porque, cara, se as pessoas não consomem o conteúdo, não interessa o teu VSL ali, etc, pode estar escrito em chinês, ninguém nunca vai ver, porque o cara nem chegou a assistir em primeiro lugar. E daí, esse formato que tu falou do call center, eu nunca vi, tá? Achei muito criativo. Mas sabe outro formato que funciona muito bem? Esse aí que a gente tá agora, formato de podcast. Esse aqui, tu já escalou algum VSL assim, não? Ainda não. Esse formato funciona muito bem. Formato de entrevista também, tá? Formato de talk show, como se fosse uma pessoa assim, pegando convidados e tal, e criando um show ali. Formato de palestra. Então, filmar alguém num palco com um negócio aqui, tipo o microfone lá, como se estivesse dando uma palestra. Tu dá alguma dica para as pessoas que estão em casa de formato, aliás, tu sabes algum tipo de formato padrão que tá funcionando agora, mas que ao mesmo tempo não é tão caro assim, sabe? Pô, esse da palestra já é complicado, tem que alugar um negócio inteiro e tal. Pra que quem tá em casa aqui, eventualmente a pessoa vai fazer um VSL, mas ela não tem aqui, mas ela não vai fazer aquele padrão de só olhar pra câmera ali, que sinceramente até pode funcionar, mas a gente já sabe que, pô, 2025 já não é mais o ideal, 2026 então nem se fala. Aí, que dia que tu dá assim de formato para as pessoas? Cara, a gente tá rodando todo tipo de formato. O que eu acho que pode ajudar é o seguinte: evita o formato de ler o teleprompter. Evita. Porque esse já tá saturado. Então, cara, tem VSL nossa que performa bem, com a expert andando, abrindo a geladeira, pegando uma água, servindo, enquanto isso ela tá falando. Aí a galera pensa, mas eu preciso decorar todo o texto. Não, você vai pausando e gravando, decorando um parágrafo, fala, depois o editor vai e junta tudo, sabe? Formatos que transmitam mais proximidade. Então, andando, se for mulher fazendo unha, se for homem, cara, às vezes um futebol passando na televisão, sabe? Coisas que quebrem o padrão, que a pessoa olha e fala, caramba, nunca vi algo assim. Deixa eu ver o que ele vai falar, saca? Então, e outra coisa, né? No início da VSL a gente sempre mete normalmente uma promessa. Uma promessa pra VSL, sabe? Pra reter a pessoa. Mas assim, esse formato de ficar olhando pra câmera e lendo teleprompter, esse aí tá exaurido. Esse aí tá bem saturado já no mercado. Sim, saquei. Cara, e como que tu dá, e que dia que tu dá na parte de construção de VSL de fato? Tu falou que tu faz 3 leads, então eu assumo que vão ter 3 começos diferentes, tá? E o VSL de 20 a 30 minutos, mas o que vai ali dentro ali mesmo? Tipo, tem alguma estrutura de copy que tu usa, alguma que tu recomenda? Pra que quem tá em casa, assim, o cara conseguir criar algum tipo de VSL, assim, ao ver o podcast? Cara, a gente usa várias estruturas de copy diferentes, dependendo do nicho. A melhor dica que eu posso dar é a seguinte: se você tiver boas referências de VSLs escaladas, só que aí tem que tomar muito cuidado. É VSL que você sabe que tá escalada. O ideal é você conhecer a pessoa, o expert que tá naquela VSL, ou ter o mentor que te fale, essa está escalada. Porque o que eu mais vejo é a galera tentando modelar VSL que tá falindo, quebrada. Subir isso numa IA, eu uso muito a Manus pra criação de VSL. Ah, é? Muito. Gosto mais do que o GPT. Subir um documento de persona, onde você coloca lá dores, desejos, objeções, desejos internos, desejos externos, o que o teu produto faz, e pegar ali 3 variações de VSL, mandar ela entender a estrutura das VSLs que você subiu para ela, que estão escaladas, modelar e adaptar para o teu documento de persona. Vai vir boa VSL dali. Vai vir boa VSL dali, sabe? Então a gente tem feito muito isso. A gente usa os nossos padrões de VSL que a gente já sabe que funcionam e modela a estrutura deles. E usa o documento de persona e faz uma nova VSL, sabe? Sim, cara, isso é muito bom. Isso daí economiza muito o tempo das pessoas, né? Porque ela vai pegar uma coisa que em teoria já tá validado. E hoje em dia, cara, se você for contratar um bom copywriter para escrever um VSL, um bom, ele vai te cobrar 30 mil e mais porcentagem. Aí você vai pegar um que vai te cobrar 2, 3 mil. Cara, não é todo mundo, tá? Mas a imensa maioria tá usando IA pra fazer. Sim. Então faz você. E vai dar mais prejuízo ainda, porque tu vai ter que produzir a VSL, vai testar, vai dar errado. Aí não só vai perder mais dinheiro, como tempo também. Sim. O que eu falo pros meus experts é o seguinte: ó, nós vamos gravar uma VSL por semana pelo menos. Até encontrar a VSL mais escalada. Depois que encontrar, deixa comigo. A gente vai escalar, entendeu?
Porque de uma VSL pra outra, cara, às vezes tem uma diferença brutal de conversão. Pra caralho. Caceta. Tá louco, mano. Até de uma lead pra outra aqui que tu falou. Uhum. Sem dúvida. Eu já tive VSL salva por uma entre 5 leads. Sim. Levou 5, 4 deram ruim, uma deu muito bom. Sim, eu também. Várias. É bem comum, na verdade. Cara, que dica que tu dá para as pessoas acharem VSLs escalados? Eu não sei se tu tens alguma ferramenta de spy. O pessoal do marketing direto usa muito o DeepTube, não sei se eu vou falar disso aí. Vai aparecer na tela, pessoal, o logo aí da DeepTube aí. E que é uma ferramenta de espionagem de Facebook e também de YouTube. Que nomezinho ruim, né, cara? Não parece site pornô, Anderson? Parece. DeepTube, mano. É Deep de profundo e Tube de tube. Porra, nem o Deep os vagabundos acertam, velho. Porra de nome, mano. Mas aí, enfim, mas é o que o pessoal usa. O pessoal usa também o Facebook Ads Library lá, a biblioteca do Facebook. Também tem o Google Ads Transparency, que é o... Não sei lá como é que é isso aí, mas tem a biblioteca do Google também. Aí dá pra procurar por lá. Só que, sei lá, acho que é um pouco mais difícil, tem que saber qual palavra botar. Tá, não que no DeepTube não tenha, também tem. Mas tu dá alguma dica assim pra alguém começar a encontrar esses SLs escalados pra eles poderem modelar eles? Cara, o primeiro ponto é tomar cuidado com um erro, que é muito comum. E aí vale pra VSL, vale pra qualquer oferta. A primeira coisa que a galera faz pra analisar ofertas escaladas é entrar na biblioteca de anúncios e pesquisar. E aí o cara acha lá 448 anúncios ativos. E ele acha que tá escalado. Nem sempre. Uhum. Tá? Eu te contei no almoço, né? De um projeto que em maio agora, a gente bateu 4 milhões no mês, 2.1, 2.2 milhões de lucro. E era engraçado, porque a galera quando entrava na biblioteca de anúncios, ninguém sabia que estava escalado. Por quê? Tinha 15 anúncios ativos. Uhum. Quem olha 15 anúncios ativos, acha que não está escalado. Só que aí, depois a gente pode falar um pouquinho sobre tráfego, era cada anúncio com 10, 15 mil por dia. Então a gente não fazia esse processo de duplicação de anúncios, então não parecia que está escalado. Então tem que tomar cuidado, que nem tudo que parece é. Sim. Mais importante do que ver quantos anúncios tem lá, é o tempo que esses anúncios estão rodando. Então se eu tenho um anúncio que está rodando há 2 meses lá ativo, cara, ninguém é louco de ficar 2 meses perdendo dinheiro. Provavelmente esse anúncio está performando. Se eu tenho vários anúncios há muito tempo ativo, provavelmente esses anúncios estão performando. Então, do ponto de partida é esse, tá? Eu não sou o melhor cara para ensinar sobre espionagem, mas eu uso o DeepTube, eu uso uma ferramenta também que acho que é do Fogaça, que é Qual é o nome da ferramenta dele, meu Deus? Essa eu não sei. Tem uma ferramenta dele. Eu não sei se a Pulsar é a dele ou a Pulsar é outra. Não, a Pulsar é outra que eu também uso, que também ela faz análise de tráfego, faz análise do funil. Então eu consigo ver, por exemplo, qual é o upsell do cara. Eu uso bastante isso, pra quebrar o funil do cara e poder olhar o funil inteiro. Mas o Fogaça é outra que eu me esqueci o nome. Depois, ele tem uma ferramenta boa também que interessante, pra cara. espionagem. E tem um podcast do Fogaça aqui, tá, pessoal? Quem quiser saber, curiosamente, tá? Eu acho que é sobre espionagem, o podcast dele. Sim, eu vi. Vai aparecer na tela, pessoal, quem quiser ver aí também, tá? Bem interessante. Cara, de fato, quando tem anúncios muito duplicados, pode ser que a pessoa não esteja escalando. A gente depois vai falar um pouquinho sobre tráfego, tá? Porque tu falou que o tráfego que tu faz é um pouco diferente, que a galera lá do Black faz, tal, etc. Que o tráfego pro nicho faz é diferente, eu quero saber um pouco mais. Porque, de fato, eles duplicam muito, tá? E quem, pessoal, vê depois aí o podcast aí do Pedro Andrade, que vai aparecer na tela, ou então Mesa Redonda aí que a gente fez lá de tráfego, vai aparecer aí na tela também. Porra, tem conteúdo, né, Anderson? De podcast, né, cara? Cacete, mano. Tem mais de 100 episódios. Tem mais de 120 episódios e cada um com mais ou menos 2 a 3 horas, pessoal. Então é uma porrada de conteúdo. Mas aí uma coisa diferente que tem também, tá? É que se o pessoal olhar lá na fonte lá no Ads Library e ele vê que tem anúncios parecidos, tá? Não anúncios iguais, mas pequenas variações. Por exemplo, é um anúncio que é o Expert e em cima tem algum elemento ali que o pessoal geralmente chama de gancho viral. Aliás, gancho visual, desculpa. Aí, sei lá, o cara mostrando alguma coisa, uma receita, sei lá, um carro. Se aquele negócio ali tá sendo variado, é porque aquele anúncio ali funcionou e o cara tá criando variação dele pra escalar. Então acho que isso é uma boa dica também para o pessoal conseguir identificar se um VSL ele tá sendo escalado ou não, sabe? Mas essa aí que tu falou eu acho que é a mais certeira, cara, o tempo. Porque, cara, a pessoa não vai deixar o negócio rodando ali se não tiver dando dinheiro, sabe? VSLs escalados pra eles poderem modelar eles. Cara, o primeiro ponto é tomar cuidado com um erro, que é muito comum. E se não tiver dando dinheiro, sabe? Aí eu acho que é uma decisão bem óbvia essa daí. E isso não é uma coisa de hoje não, tá uma coisa bem antiga. Tinha até um copywriter do passado aí que já faleceu, que é o Gary Halbert. Olha o impacto que o Gary Halbert teve, pessoal, na indústria aqui. Que até hoje a gente fala dele. Mas ele falava, cara, compra as revistas lá, sei lá, de golfe. Olha lá os anúncios. Se tu vê que naquela revista lá de golfe, toda edição tem o mesmo anúncio, é porque tá dando bom. O cara não ia ficar comprando o mesmo anúncio se não tá funcionando, né? Mas beleza. Cara, entendi essa parte de achar os VSLs. E eu queria agora entender o que tu faz ali no Manus, cara. Que eu acho que eu nunca vi alguém falar pra usar o Manus pra fazer VSL. O pessoal usa muito aquele Cloud lá, o Cloud, não sei. Como que tu faz ali? Qual que é o processo? Então, subir VSL, só que eu subo as minhas. Eu subo as minhas que eu sei que estão escaladas. Eu não pego de fora, porque eu já tenho as minhas. Então eu mando ele modelar a estrutura que a gente já tem validada. Eu subo um documento de persona, que a gente trabalha ali. E eu peço para ele criar as VSLs, 2 ou 3 VSLs com variações diferentes, cada uma com 3 a 5 leads. Só que depois ele não entrega nada perfeito. Você tem que refinar aquilo ali. Você tem que ler, você tem que entender o que precisa mexer. Ao invés de eu mexer, eu peço para ele mexer. Entende? Então, por exemplo, não gostei dessa parte aqui. Ao invés de eu rapar essa parte fora e eu mudar, eu digo que eu não gostei e eu peço para ele mudar da seguinte forma. Aí ele vai e adapta. Entendeu? Esse é o processo. Então hoje tu meio que não... Tu tem copywriter na equipe? Tem um muito bom, que é o Matheus. Só que como a gente produz em muita quantidade, não dá pra ele fazer tudo, saca? Então a gente precisa da IA. E a IA já tem entregue bons resultados pra gente. E aquilo que eu te falei, ao contrário da página de vendas estática, a VSL se analisa muito rápido.
com o volume de tráfego que a gente bota, em 24 horas eu já sei se uma VSL vai dar bom ou não. Uhum. E se precisar eu faço outra, Sim, entendeu? sim. Então isso fica mais barato do que ficar contratando copywriter e ficar pagando caro por uma VSL. É verdade, é. Como tu consegue fazer várias ali em escala, tu consegue iterar, e aí tu não precisa confiar na sorte ali, tu pode só confiar nos dados mesmo, e daí ficar iterando em cada versão. Cara, interessante, mano. Quer ver uma dica legal também? Às vezes, isso já aconteceu muito. A VSL entrega uma retenção baixa, mas uma conversão legal. Mesmo com a retenção dela baixa, ela converte, ela entrega até ROI, mas como a retenção é baixa, ela não escala. Nesse caso, eu sempre chego à conclusão que é o seguinte, a copy tá boa, o formato tá ruim. Eu preciso melhorar a retenção, então mudo o formato. Mantém a copy e muda o formato, sacou? Uhum. Muito bom, muito bom. E ao contrário, quando você tem uma VSL que entrega boas métricas, retém, mas não converte. Mantém o formato e muda a copy. Uhum. Boa. Cara, Subo um documento de persona, que a gente trabalha ali, e eu peço para ele criar as VSLs, 2 ou 3 VSLs com variações diferentes, cada uma com 3 a 5 leads. Só que depois ele não entrega nada perfeito. Você tem que refinar aquilo ali. Você tem que ler, você tem que entender o que precisa mexer. Ao invés de eu mexer, eu peço para ele mexer. Entende? Então, por exemplo, não gostei dessa parte aqui. Ao invés de eu rapar essa parte fora e eu mudar, eu digo que eu não gostei e eu peço para ele mudar da seguinte forma. Aí ele vai e adapta. Entendeu? Esse é o processo. então hoje tu meio que não... Tu tem copywriter na equipe? Tem um muito bom, que é o Matheus. Só que como a gente produz em muita quantidade, não dá pra ele fazer tudo, saca? Então a gente precisa da IA. E a IA já tem entregue bons resultados pra gente. E aquilo que eu te falei, ao contrário da página de vendas estática, a VSL se analisa muito rápido. Com o volume de tráfego que a gente bota, em 24 horas eu já sei se uma VSL vai dar bom ou não. E se precisar eu faço outra, entendeu? Sim. Então isso fica mais barato do que ficar contratando copywriter e ficar pagando caro por uma VSL. É verdade, é. Como tu consegue fazer várias ali em escala, tu consegue iterar, e aí tu não precisa confiar na sorte ali, tu pode só confiar nos dados mesmo, e daí ficar iterando em cada versão. Cara, interessante, mano. Quer ver uma dica legal também? Às vezes, isso já aconteceu muito. A VSL entrega uma retenção baixa, mas uma conversão legal. Mesmo com a retenção dela baixa, ela converte, ela entrega até ROI, mas como a retenção é baixa, ela não escala. Nesse caso, eu sempre chego à conclusão que é o seguinte, a copy tá boa, o formato tá ruim. Eu preciso melhorar a retenção, então mudo o formato. Mantém a copy e muda o formato, sacou? Muito bom, muito bom. E ao contrário, quando você tem uma VSL que entrega boas métricas, retém, mas não converte. Mantém o formato e muda a copy. Boa. Cara, e uma vez que tu produziu essa VSL ali com as tuas 3 leads, uma VSL de 20 a 30 minutos, um ticket de 297, aí tu jogou lá o teu documento de persona lá no Manus AI, aí tu falou, cara, cria uma VSL nessa estrutura aqui, da VSL que eu encontrei aqui, que tá funcionando, tá escalada, e a gente sabe disso porque os anúncios estão rodando há bastante tempo, porque tem anúncios com variações lá, tal, etc. Aí tu vai receber de resultado uma cópia de uma VSL, que como tu falou, não vai estar perfeita, né? Porém, ela vai ser ali boa o suficiente, digamos, para poder no mínimo testar após fazer umas revisões. Quando tu tem isso daí, tu vai pedir pro teu especialista lá gravar essa VSL, né? E aí tu vai escolher um formato, e tu disse que o formato é rei, e daí a dica que eu passei aqui foi, pessoal, o formato ele tem que parecer ser um conteúdo. Ele tem que disfarçar a venda. Tem que ser algo que a pessoa queira ver em primeiro lugar, idealmente, tá? O ideal seria ser uma coisa tão indireta que a pessoa, ela ia querer ver mesmo se ela não tivesse com interesse no nicho. Isso é muito difícil de fazer, porém, caso consiga, é o ideal. E aí, cara, aí com isso, tá? Quando tu achar o formato e plugar tudo, tu vai ter o VSL, e aí tu vai poder testar isso aí lá na fonte de tráfego. Quantos criativos que tu vai fazer para testar? Aí vai depender se eu já tenho uma oferta validada ou não. Então, se eu já tiver uma oferta validada, eu já tenho criativos rodando para aquela oferta e eu sigo o fluxo normal de criativos, que vai ser 4, 5 por semana, para uma oferta já validada. Se for uma oferta nova, aí a gente vai fazer pelo menos uns 10 criativos. Tá? Sendo que, para mim, em todos os meus funis, para funil de VSL, criativo em vídeo performa muito melhor do que criativo estático. Muito melhor. Ao contrário do low ticket, onde o criativo estático performa melhor do que em vídeo. E tem explicação para isso. O estático ele é mais barato. O criativo em imagem ele é mais barato. Normalmente ele entrega um CPM mais baixo, por exemplo. E aí, como você tem o low ticket dependente do CPA, o tráfego fica mais barato, então você tende a ter melhor resultado. Já na VSL, o vídeo conecta com a VSL, linka com a VSL. Então você tem uma chance maior da pessoa que gostou do criativo, dela reter na VSL, porque é a mesma pessoa, entendeu? Sim, faz todo sentido. Cara, que merda, velho. Eu fiz muita merda no low ticket do VTurb, cara. Que tristeza, mano. Eu só aprontei. E é muito doido, né, pessoal? Pra tu ver, cara, que você tem que confiar em quem tá no game, porque muita gente já me chamou de o melhor copywriter do Brasil, tá? Do pessoal do marketing direto. E por um tempo acho que eu era, tá? Não porque eu era pica das galáxias lá, mas é porque o pessoal era ruim. Ninguém falava de copy naquela época lá, pô, 2014, sabe? Então, não existia. Mas no meu low ticket, agora que eu lancei ele em vídeo, velho. Criativo em vídeo, com uma VSL ali, com a página aberta. E é incrível, né? Quando a gente vai... Por isso que eu queria contratar aquele rapaz lá que tu falou lá, é Vitor, não é o nome dele? Vitor Guerreiro lá? Vitor. Porque, cara, se eu estudasse, eu ia chegar nessa mesma conclusão. Eu ia conversar e tal, só que eu faço tanta coisa que acabo deixando passar, Mas, mano, eu tô vendo muito low ticket escalado com imagem. Isso é muito real. E às vezes é umas imagens tão idiota que
É tipo uma coisa ali, sei lá, às vezes é só uma headline. É só uma imagem preta com texto, falando pra pessoa clicar. Sim. Você quer ver, por exemplo, lançamento pago, aonde é low ticket. Acho que os criativos que a gente mais escala, hoje, tá? A gente tá gravando aqui, é setembro de 25. Setembro de 25. São estáticos com a caricatura da X perfeita com IA e uma plaquinha com preço. R$29. Uhum. É, Mais escalados, disparados. sim. Cara, tem que testar isso de novo. Isso aqui parece ser bem legal. Aham. Cara, maravilha. E aí, cara, aí com isso, tá? Quando tu achar o formato e plugar tudo, tu vai ter o VSL. E aí tu vai poder testar isso aí lá na fonte de tráfego. Quantos criativos que tu vai fazer pra testar? Aí vai depender se eu já tenho uma oferta validada ou não. Então, se eu já tiver uma oferta validada, eu já tenho criativos rodando para aquela oferta e eu sigo o fluxo normal de criativos, que vai ser 4, 5 por semana, para uma oferta já validada. Se for uma oferta nova, aí a gente vai fazer pelo menos uns 10 criativos. Tá? Sendo que, para mim, em todos os meus funis, para funil de VSL, criativo em vídeo performa muito melhor do que criativo estático. Muito melhor. Ao contrário do low ticket, onde o criativo estático performa melhor do que em vídeo. E tem explicação para isso. O estático ele é mais barato. O criativo em imagem ele é mais barato. Normalmente ele entrega um CPM mais baixo, por exemplo. E aí, como você tem o low ticket dependente do CPA, o tráfego fica mais barato, então você tende a ter melhor resultado. Já na VSL, o vídeo conecta com a VSL, linka com a VSL. Então você tem uma chance maior da pessoa que gostou do criativo, dela reter na VSL, porque é a mesma pessoa, entendeu? Sim, faz todo sentido. Cara, que merda, velho. Eu fiz muita merda no. São estáticos com a caricatura da X perfeita com IA e uma plaquinha com preço. R$29. Uhum. O vídeo conecta com a VSL, linka com a VSL. Então você tem uma chance maior da pessoa que gostou do criativo, dela reter na VSL, porque é a mesma pessoa, entendeu? Sim, faz todo sentido. Cara, que merda, velho. Hoje, tá? A gente tá gravando aqui, é setembro de 25. Setembro de 25. São estáticos com a caricatura da X perfeita com IA e uma plaquinha com preço. R$29. Uhum. Mais escalados, disparados. Sim. Cara, tem que testar isso de novo. Isso aqui parece ser bem legal. Aham. Cara, maravilha. E assim, ó, vamos assumir que a gente tá falando do VSL, tá? E daí a gente vai ter vídeo, não vai ter imagem. Eu não sei se a gente vai falar de low ticket ainda, talvez a gente fale, tá? Mas eu queria falar da parte de tráfego também, que eu acho interessante. Que dica que tu dá pras pessoas pra elas conseguirem criar bons criativos? Porque o criativo, eu não sei tu, tá? Mas eu acho que o criativo, ele é o 80/20 do funil inteiro, a parte mais importante do funil. Porque da mesma maneira como a lead é a parte mais importante do VSL, o criativo é a lead da lead. E se a gente fosse falar uma coisa só, qual que é a coisa mais importante do funil inteiro, assumindo que tudo tá ok, né? Tipo, meu ticket não é R$1 milhão, é 297. Assumindo que tudo tá padrão, eu acho que é o primeiro e segundo criativo. Que é aquilo ali que vai pegar a atenção da pessoa. Eu não sei se tu concorda com isso ou não, quero escutar a tua opinião. E também quero escutar o que dia que tu dá para as pessoas criarem bons criativos em vídeo, que elas consigam usar aí para eventualmente validar o VSL delas. Tá. Criativo é o 80/20 do tráfego hoje, disparado. Tá? A gente já teve a era dos públicos e hoje em dia não existe mais isso. Hoje o jogo de tráfego é jogo de criativos. Quem domina criativos escala no tráfego, desde que você tenha uma boa oferta depois. E aí eu vou usar o exemplo da Pri. É uma expert nossa, a Priciane Pereira, e ela deu uma palestra no meu evento mostrando como ela fazia criativos. E os criativos dela são absurdos, bom. Ela vê o que tá... Você falou sobre isso, sobre alguém, esqueci o nome da pessoa. Luísa Veloso, acho. Ela vê o que tá viralizando lá fora, ela pega aquele formato e ela adapta pra cá. O criativo que ela fez, por exemplo, do narrador, que explodiu, foi assim, veio de lá. Ela viu e ela adaptou e, cara, explodiu o criativo. Então, isso é a forma mais fácil que tem. Cria um Instagram, segue contas de fora, lá de fora, vê o que tá viralizando lá fora, traz pra cá, modela e senta o dedo na produção, sabe? Porque senão, cara, vira um jogo de acerto e erro eterno. Sabe? Eu acho que isso vai funcionar, eu acho que aquilo vai funcionar. Mano, já pega o que já tá funcionando. Sabe? Assim, existem dicas básicas, mas eu nem gosto tanto de dar, porque já tá tão batido, que é ver o que o teu concorrente tá fazendo, espiona o teu concorrente. Só que, cara, tá cheio de cego guiando cego por aí. Cheio de gente pegando oferta que tá quebrada e modelando. Pegando criativo que tá dando ROI negativo e modelando. E aí, é até um cuidado que a galera tem que ter, né? Existem nichos... por exemplo, a galera do Black muitas vezes roda com ROI apertadíssimo. Faturamento muito alto, mas um ROI muito apertado. Sim. Meu irmão, você tenta modelar, você tá ferrado. Tá fudido. Tá fudido, você não tem a bala que eles têm pra investir. Até porque se tu pegar a estrutura do Black e tentar fazer White, tu vai... Tipo, a conversão tu vai perder muito ali. Por causa do Black que eles fazem. Exato. Então, cara, pega o que tá funcionando lá fora, por exemplo, e traz pra cá. Ao invés de ficar só olhando biblioteca de anúncios, sabe? E assim, encontrou um formato que funciona, repete ele várias vezes.
Repete ele várias vezes. Analisa o gancho, analisa o corpo, né? O hook, o body, o CTA. Entende o que está funcionando e faça cruzamentos. A gente faz bastante. Pega um hook de um que está funcionando, pega um body de outro que está funcionando, junta os dois. Isso é análise de criativo. Analisar criativo não é analisar ROI, né? Não é só analisar ROI. É verdade. analisar todas as métricas do criativo. Cara, eu vou te perguntar dessa parte de criativo em breve, tá? Quando a gente começar a falar de tráfego, a gente vai voltar pra isso, eu até anotei aqui. Só que assim, deixa eu ver se eu entendi então, tá? O que tu recomenda é, a gente vai criar um Instagram, aí eu vou pegar esse Instagram que eu criei e eu vou seguir contas lá de fora. Pelo que eu entendi, são contas de pessoas que estão no mesmo nicho que tu, não? Esse é o principal ponto. Não ser do mesmo nicho. Se for do mesmo nicho, você vai ficar bitolado com o que todo mundo já tá fazendo. Cara, pega um vídeo que viralizou, nicho de, sei lá, mulher cozinhando. Mas tu nem precisa seguir então, né? Tu pode só pegar o É o Reels ali. formato. É o formato, não é o conteúdo do Reels, sacou? Sim, Não, tu não precisa seguir, mas é que se você segue, fica aparecendo o seu explorado o tempo inteiro. Você tem muito mais sim. conteúdos pra ver. Mas como que alguém vai priorizar o que seguir ou não? Porque a princípio eu não sei quem que eu vou Você pode seguir. seguir contas que são grandes, por exemplo. Mano, outro dia apareceu pra mim. Mas tipo o quê? MrBeast, assim, essa Então, galera? apareceu pra mim um cara, não sei se eu não lembro o nome dele, mas é um cara que fica tocando piano em público. Depois eu posso até procurar o nome dele, mas ele fica tocando piano em público e ele tava cantando uma música do Queen. E caralho, que formato foda. Aí chegou a menininha? Hã? É um que chega- Chega uma menininha, Sei. aí vem alguém o que tá cantando na janela, aí vem alguém cantando na escada rolante, aí todo mundo começa a juntar, e aí eles têm umas edições que, por exemplo, aí ele pega uma mulher que tá assim, e faz uma setinha, look her, tipo, olhe pra ela, olha a reação dela. Cara, isso pode ser um criativo. Uhum, A ideia do formato pode virar um criativo. uhum. E não tem nada a ver com o teu nicho, não tem nada a ver, não tem nem venda ali, mas Sim. é um formato ultra viralizado. Entendeu? Ele vai comprar a atenção da pessoa. Cara, eu fiquei impressionado. Olha a quantidade de views que esse cara tem nos Reels. É assim, é 17 milhões. Tem um que tem 106 milhões. Caralho. Coisa de maluco. E o que ele faz? Se você olhar o Reels dele, ele repete esse formato, o Instagram inteiro. Não tem outro formato. É só isso. Ele tem acho que 6 milhões de seguidores. Ele só repete o formato o tempo todo. Cada hora com uma música diferente. Sim, Entendeu? sim. Eu acho que eu conheço ele, acho que já apareceu pra mim também. Achei Fato. foda, cara. Achei Aham. foda. Então, assim, não tem nada a ver com copy, não tem nada a ver com produto, não tem nada a ver com nicho, mas é um formato. Você pode pegar ideias daquele formato e adaptar pro teu criativo. Uhum. Entendeu? Por exemplo, a parada da setinha mostrando, apontando pra uma pessoa. Aí dá um close na cara da pessoa. Sim, Entendeu? sem dúvida. O que eu fazia muito, cara, era. Eu não seguia ninguém, tá? Eu só abria o Reels do Instagram. E talvez seja um erro, eu deveria fazer isso com o TikTok, não sei. Mas eu fazia só com o Reels do Instagram. E eu ficava ali passando. E o meu filtro era: isso aqui chamou a minha atenção? Uhum. Se chamou a minha atenção, eu assumo que isso aqui pode chamar a atenção de outras pessoas também. Consequentemente, eu acho que é um formato que valeria a pena adaptar. Aí eu pegava aquele formato, copiava a URL do conteúdo, botava lá no meu documento lá do Notion, e daí via depois como que eu ia colocar copy dentro daquele formato ali. Aí eu lembro que um formato que eu vi, por exemplo, era essa câmera aqui, ó, que tá olhando aqui pra mim, ela tava bem focada na cara do rapaz, então só aparecia o rosto dele, o rosto e só o rosto, basicamente. Então imagina, aparecia o rosto dele inteiro ali na tela do Reels ali, e ele olhando pra cá, então não olhando pra câmera, olhando pra cá e conversando, e falando, não sei o que, tá, a melhor forma de ganhar dinheiro, assim, assado. E daí eu falei, nossa, interessante isso aqui. Aí, mano, peguei esse formato ali, botei a minha copy, que era uma copy pra um webinário que eu tava fazendo do VTube, que eu falava assim, se você vai se ele morrer, eu faço tal coisa, tal, etc. Não sei se tu chegou a ver esse anúncio, mas enfim, eu rodei isso aí. E daí, basicamente o que eu faço é isso, dá muito certo, tá, pessoal? Então dá pra usar esse esquema aí de ficar seguindo, de usar o Reels ali, ou então o TikTok, caso tu tenha. E aí tu só pensar, isso aqui chama a minha atenção? Se chamou a minha atenção, é possível que vai chamar a atenção de outras pessoas também que são como eu. E aí tu pega aquilo ali e joga no teu funil no teu swipe lá pra tu modelar, e aí manda bala. E assim, reforçando, o que eu faria sai do nicho. Sai do nicho. Saca? Porque se você ficar só no seu nicho, você fica muito restrito às ideias que os seus concorrentes já estão fazendo. Uhum. Tipo, o cara já tá fazendo aquilo que você vai começar a fazer. Você já tá atrás dele. Você vai repetir. Agora, se você sai do teu nicho, você pega coisas que os teus concorrentes não estão fazendo. E Thiagão, uma vez, tá, que a gente tá com esse formato definido, eu queria que tu explicasse o seguinte, como que as pessoas podem fazer a copy de fato do criativo? Porque o criativo ele pode ter 10 minutos, pode ter, sei lá, tipo 2, pode ter 3. Aí eu sei que no VSL tu deu uma boa prática aqui, tipo, 3 leads no mínimo, de 20 a 30 minutos. Tu tens algumas boas práticas também para criativos? Eu não sei se tu faz leads de criativos diferentes, quando eles saem também. Aí se Não. puder falar um pouco mais sobre isso. A gente não faz leads criativos diferentes. O que a gente faz é a análise do gancho do criativo, né, que são os primeiros segundos ali de retenção, para cruzar, porque
Porque às vezes um criativo que tem uma análise, um gancho fraco, ele tem um body bom, então a gente faz a troca desse modelo do criativo. Mas, cara, criativo, quando você tem expert no meio, eu entendo que tem muito do feeling do expert. Muito. É muito diferente, por exemplo, da galera da resposta direta quando não tem expert. Ali é tudo copy. Só que quando você tem um expert, se o expert não está confortável com o criativo, você vai pra VSL também. Vai ficar uma porcaria. Não adianta. Você pode ter a melhor ideia do mundo, manda pra ele. Ele não se sentiu confortável com aquilo, não é natural dele, vai ficar ruim. Vai ficar ruim. Então, tem uma frase que o Rafa fala muito, Rafa Marques, que eu gosto muito, que é passe verniz nas suas diferenças. E quando o expert é natural nos criativos, e ele, tende a ficar muito melhor, sabe? Cara, eu já tive criativos com copies fracas, que voaram. E tem criativo com copy que você olha e fala, cacete, descobri a copy do século pro criativo. E é uma bosta. Porque no jogo, quando você joga o jogo com expert, esse casamento precisa ser muito bem feito, sabe? O que a gente gosta de fazer, cara? Eu gosto que o expert crie criativos por conta própria e a gente cria alguns também. Entende? Ele tem que vir dele alguns criativos. E boa parte das vezes, quando o expert é bom, os criativos que saem dele ficam melhores. Quando ele cria, o que a gente pode fazer é dar um tapinha aqui, ali, fazer uma melhoria aqui ou ali, mas quando vem dele, tende a ser melhor. Saca? Interessante, cara. Isso daí justifica o valor alto que vocês pagam pros experts, sabe? Se ele tá fazendo esse trabalho criativo aí também. Lá no meu caso lá, a gente fazia 100% do trabalho, acho que é por isso que a gente pagava bem menos, sabe? Mas de Sim. fato, O expert é peça fundamental na engrenagem. Sim, não, muito bom. E em termos de tempo de criativo, tem algum tempo que tu acha que funciona mais hoje, em 2025? Não, a gente tem criativos longos, tem criativos curtos. O que é longo assim? 2 minutos eu já considero um criativo longo. 15 segundos eu já considero um criativo curto. E eu já tive criativos de 15 segundos que performaram, de 2 minutos que não, e ao contrário também, tá? Eu acho que é uma pegada parecida com a questão da VSL. Não existe VSL longo, existe VSL chata. Não existe criativo longo, existe criativo chato. O ponto é, quando você vai fazer um criativo longo, você tem que se garantir muito. Porque se você não for bom naquilo, ele vai performar mal. Ele vai ter o tempo de retenção menor, e aí tudo vai ficar mais caro nele, o tráfego vai ficar mais caro, ele vai converter menos. Então, se você não é bom ainda, se você ainda não criou um criativo longo que performou, prefiro os curtos. 30 segundos, por exemplo, é mais seguro de fazer no início. Muito bom. Opa, desculpa interromper o teu episódio aqui rapidinho. Eu só queria te... Deixa eu ver aqui o que eu tô fazendo de mais avançado pra levar pros caras, né? E aí eu fui olhar os funis deles. Eu falei, não, eu tenho que levar o básico, porque o básico não tá legal. E aí eu cheguei lá e pedi uma série de alterações ali nos funis deles, nas páginas de vendas e tudo mais. E triplicou a conversão deles. Nossa. E eu não mexi no tráfego. Eu não falei um A de tráfego ali, sabe? Se eu tivesse chegado lá e falar, o tráfego faz isso, faz aquilo, não teria dado o mesmo resultado. Então, funil é rei. Primeiro otimiza o funil, depois a gente vai otimizar o tráfego, tá? Beleza, agora vamos falar de tráfego. Mas assim, ó... Não, agora eu quero falar de funil. Porra. Funil é rei, agora passa pro tráfego. Mas assim, a gente só vai conseguir otimizar o funil depois que, no mínimo, eu rodar o tráfego inicial pra ver o que tá acontecendo, né? Então, aí eu preciso fazer um desabafo aqui. Fala aí. Essa frase aqui, se você entrar no meu post no feed e olhar nos comentários, ela atrai a maior quantidade de pessoas com baixa capacidade cognitiva da face da Terra, mano. Porque o cara entra no meu post e eu começo o vídeo falando exatamente isso. Não se otimiza tráfego antes de otimizar funil. Mas presta atenção, eu falo não se otimiza. Não otimiza. O que o cara entende? Mas como que eu vou ter as métricas do funil se eu não ligar o tráfego? Dá um soco, velho. Eu falei, não se otimiza. Não é que você não liga o tráfego. Tem que ligar. Você liga, tem que ligar. Uhum. Só que a otimização do funil ela é mais importante do que otimizar o tráfego. Sempre. Sem dúvida. Mas assim, ó, uma vez que a gente vai ligar o tráfego ali, pra depois a gente começar a olhar pro funil como um todo. Então tu só vai subir os criativos ali e meio que tanto faz, tanto fez? Ou tem alguma estrutura que tu usa que tu gosta de testar? No tráfego? Tem estrutura que eu uso. Vamos lá. Primeira coisa importante é entender que eu sempre fico com o pé atrás com quem ensina tráfego, dizendo que existe uma estrutura certa para tráfego, porque isso é balela, não existe, tá? O que existe primeira coisa é identificar padrão da conta de anúncios. Conta de anúncio tem padrão. E uma conta de anúncio onde uma determinada estrutura funciona, na outra não funciona. Por isso que é um erro você tentar simplesmente ouvir alguém dizer que tal estrutura funciona e tentar copiar e empurrar a goela abaixo da conta. Não vai funcionar. Conta de anúncio tem padrão. Então tem conta de anúncio onde a ABO voa, CBO voa, a Advantage voa, a ABO não funciona, CBO... Então, enfim, elas têm padrões. Eu tenho que identificar os padrões dela para sempre jogar a favor do Rio, nunca contra a correnteza, porque é mais difícil. Teste de criativo. Eu costumo fazer em CBO, um criativo por conjunto, colocando limite mínimo em cada conjunto, para forçar o gasto mínimo em cada criativo.
Então, se eu vou subir o teste, já é assim que eu subo, com exceção. Lembra que eu falei? Testar é identificar o padrão da conta. Se eu tenho uma conta onde o ABO voa, eu não vou forçar o CBO, eu vou usar o ABO. Mas via de regra eu prefiro usar o CBO para testar criativo. Então, no caso, é uma campanha ali, CBO, com um conjunto e um criativo. Então, como Não, um conjunto não. Quantos conjuntos eu precisar para testar os criativos que eu tenho? E aí, cada conjunto ali, tu falou que vai ter um gasto mínimo? Eu coloco o limite mínimo. Porque o CBO, como é orçamento a nível de campanha, pode acontecer de gastar tudo num criativo só, num conjunto só. Sim. Para não, se não acontecer, eu coloco um valor mínimo, pelo menos, em cada conjunto para forçar aquele gasto. Para eu efetivamente poder testar cada criativo. Ah, interessante. Entendeu? Eu não sabia que tinha essa função aí. Legal. Tem, limite mínimo de gasto. Uhum. Aí, eu vou deixar rodar. Se eu tenho, por exemplo, 5 criativos, eu vou fazer 5 conjuntos. O orçamento total da campanha tem que ser o dobro da soma dos limites mínimos. Para quê? Para a campanha poder gastar mais aonde estiver performando. Uhum. Tá? Vou E deixar como rodar tu define o limite mínimo? baseado no ticket do produto. Que é quanto daí? Então, se for 297, eu vou calcular quanto de initiate checkout, qual o custo de initiate checkout ideal é o meu. Para mim, custo de checkout é a métrica mais importante do tráfego pago. Ah, é? Para funil low ticket, para funil de VSL, é mais importante que o ROAS. Olha, ó. Sabe por quê? Porque o ROAS engana, o custo do checkout não. Como assim? Então, eu tive, vamos supor que, especialmente, para quem está muito escalado, o ROAS não engana. Mas para quem está assistindo a gente, que às vezes investe R$100 por dia, o ROAS engana muito. Exemplo, o cara tá lá e coloca R$100 por dia e o produto é 297. Normalmente, isso muda muito de nicho para nicho, tá? Mas via de regra, de 10 a 20% do ticket do produto é o custo ideal de initiate checkout. Então, se é 297, então de R$29, R$30 é um custo legal. Exceção, nicho de renda extra. Nicho de renda extra tem custo de checkout muito barato e conversão de checkout mais baixo. Bom, então eu tenho lá 10 a 20%. Às vezes, o que acontece? O cara tá lá rodando e teve uma venda, um checkout. ROAS 2. É uma enganação esse ROAS. O cara tá iludido com o ROAS, porque é matematicamente impossível dele converter 100% no checkout. Mesmo que fosse 2 checkouts e uma venda. 50% de conversão de checkout é impossível. Então, o que vai acontecer? No dia seguinte, esse ROAS vai embora. Vai embora, é batata. O custo por checkout, ele não engana, porque se você tá batendo o seu custo ideal, a venda vai acontecer, o ROI vai aparecer. Entende? Então, eu sempre, há pelo menos 5 anos, eu guio grande parte da minha otimização de tráfego baseado no custo de checkout. Para mim, é a métrica mais importante do tráfego. Tá? Então, eu subo lá um criativo por conjunto, deixo rodar por 48 horas, por exemplo. Dependendo de quanto tá gastando. Depois de 48 horas, eu rapo fora o limite mínimo. Porque eu já gastei o que eu precisava de mínimo. E agora eu deixo o algoritmo trabalhar. Depois disso, que eu validei criativos, e aí, cara, o processo de validação de criativo ele pode levar 2, 3, 4, 10 dias. Depende do quê? De quanto você está gastando. O cara que gasta 100 mil por dia vai validar, ou não, muito mais rápido do que quem gasta 30. Sem dúvida. É sempre baseado no valor gasto. Depois que você valida, você pega os criativos melhores e joga eles para uma campanha de vantage. A campanha de vantage é a campanha de escala hoje em dia. Hoje em dia, disparado, a de vantage performa muito bem para a escala. Então, eu pego os melhores, jogo eles para uma campanha de vantage. Esse é o meu primeiro movimento de escala. Pegar os melhores e jogar para advantage. Mas antes disso, tu vai otimizar o funil, né? Antes disso, otimizar o funil. No caso, então, tu vai pegar, vai botar as campanhas ali com o CBO. Quantos conjuntos ali for necessário para ser um conjunto por criativo, com o limite mínimo de gasto ali. O limite mínimo, eu não sei se tu não falou ou se eu não peguei, tá? Mas eu não me recordo o quanto que é. Eu sei que é referente ao ticket que a gente tá Ao vendendo. checkout, ao custo de checkout. Se eu já tenho clareza do custo do meu checkout, vamos supor, eu sei que meu checkout ideal é R$30. Eu vou botar pelo menos R$30, R$40 de limite mínimo para eu poder avaliar se está tendo checkout aquele criativo. Entendi. Entendeu? Entendi. Nunca menos do que isso. Tu quer ver se o criativo ele vai ter Eu checkout. quero ver se ele vai gerar checkout. Tá, saquei, maravilha. Existem, João, Anamnese? Não, pô, anomalias. Anomalia. Existem as anomalias. Existe criativo que gera checkout barato e não vende. Sim. Mas são anomalias, não é a regra, tá? Maravilha. E daí tu vai rodar isso daí, e aí depois de 48 horas ali e tal, tu vai entender quais criativos eles têm checkout ou não. A gente pode assumir que a conversão de checkout vai ser uns 10% ou não? Depende do nicho. Depende do nicho. Eu sempre recomendo checkout limpo. Limpo, sem banner, sem order bump, sem depoimento, padrão de plataforma. É estatístico das plataformas que checkouts limpos, via de regra, convertem mais. É lógico, isso não é para todo mundo. Muitas vezes você vai colocar lá um banner que vai ser foda e vai melhorar. Mas na dúvida, sobe limpo. E sem nenhum order bump. Order bump derruba a conversão de checkout. Você vai colocando um por vez, sempre. Rodou por 7 dias. Tive lá, sei lá, 1000 checkouts, 100 vendas. 10% de conversão. Eu considero 10% baixo. Tá? Considero baixo. Considero uma boa conversão de checkout de 20 para cima. Mas depende muito do nicho. Tive 10% de conversão de checkout. Eu já tenho número suficiente para cravar que é isso. Ou seja, relevância estatística.
Aí eu vou colocar meu primeiro order bump. E eu vou medir. Cara, meu primeiro order bump não baixou minha conversão de checkout. Maravilha. Um order bump, pra mim, ele tem que entregar 30% de conversão. Quando só tem um. Então ele tá batendo o quê? 20, 25, 30% de conversão? Maravilha, ele fica aí. Ah, ele baixou 5% ou 3% da minha conversão de checkout. Aí eu tenho que fazer o cálculo de quanto ele tá aumentando meu ticket médio, pra saber se essa perda de conversão é relevante ou não. Sem dúvida. Se é o ticket de 297, normalmente ele tá tirando dinheiro do seu funil. Sim. Se é o low ticket, aí você tem que fazer conta. Mas no ticket de 297, cara, o ticket de 297, o upsell é tão bom que eu tenho um funil mega escalado, onde eu brigava com o especialista e falava, tira os order bumps. Ah, mas o order bump tá botando, sei lá, 80 mil por mês pra mais pra dentro. Eu falei, o upsell vai botar 5 vezes isso. Então tira. E aí, então no funil de 297, às vezes você nem precisa de order bump, cara. Foca no upsell. Porque o upsell vai puxar o ticket médio pra cima. Mas enfim, beleza, bota o primeiro, depois bota o segundo, depois bota o terceiro. Eu nunca boto mais do que 3 order bumps. Nunca. Tem algum motivo de tu colocar um, ver, depois colocar outro, tal, etc. Ao invés de já colocar um checkout com um com dois, um com três, e aí fazer um teste AB e rodar tudo ao mesmo tempo pra paralelo? Poderia, mas aumenta a complexidade do teste. Entende? Aumenta a complexidade do teste, aumenta o gasto, porque eu tenho que ter relevância estatística, então eu tenho que ter bastante venda no checkout para poder validar. Tem outros fatores, então quando eu distribuo para vários checkouts, eu estou colocando fator tráfego no meio, de que pode um tráfego estar pior, entre aspas, do que o outro, atraindo uma persona. Então assim, eu prefiro ir colocando um por vez, roda por 7 dias, comparo, boto o segundo. Cara, depois de 3 semanas eu já coloquei meus 3 ali se eu quiser. Eu não rodo com mais de 3 order bumps em checkout. Eu acho que a partir do quarto é inevitável que a conversão caia. Tá, saquei. Sacou? E assim, Tiagão, quando que a gente vai começar a otimização de funil? Porque eu acho que vai ser antes de tu jogar os anúncios pra escalar no Advantage, né? Antes. Na verdade, a otimização de funil, ela é eterna. Ela é eterna. Quando alguém fala pra mim assim, Thiago, o meu resultado tá ruim. Aí eu pergunto assim, quais são as métricas do funil? O cara trava. Quando, na verdade, ele deveria ter na ponta da língua dele as métricas do funil. Ele sabe o CPC, que, mais uma vez, é uma baita de uma métrica inútil. Mas ele não sabe quantos order bumps, quanto por cento converte de order bump, quantos order bumps aumenta o ticket médio, qual o custo de initiate checkout dele, quanto o upsell 1 converte, quanto o upsell 2 converte, quanto o downsell converte. Ele não sabe nada do funil dele. E, na verdade, o dinheiro está ali. E ele não sabe. Então, essa otimização de funil, ela é eterna. A gente está medindo o tempo inteiro. Opa, dessa semana para a semana anterior, o upsell caiu de 18% para 9% de conversão. Sinal de alerta total. O que está vendo com o upsell? Eu te contei no almoço, né? Um case de um projeto. Eu peguei um projeto em janeiro, que no ano passado inteiro tinha dado ROI negativo. Em 3 meses, o projeto bateu mais de 2 milhões de lucro. No mês. A primeira coisa que eu falei quando eu sentei foi, vamos fazer uns ajustes no funil. O projeto, a VSL, tinha aquele... Eu odeio aquilo. Aquele pop-up que pega os dados da pessoa no tipo checkout. Sei. Mandei rapar. Checkout pré-populado. Checkout pré-populado. Odeio aquilo. Aquilo para high ticket é maravilhoso. Mas para funil de público frio até 297, aquilo só atrapalha. Mandei tirar. Tiramos os order bumps do checkout. E aí eu falei, o upsell precisa converter tanto. Eu não lembro exatamente qual foi a métrica que eu trouxe. Foi 15%, enfim. Como a gente vai fazer para bater isso? Senta e vamos trabalhar esse upsell. Quando o upsell bateu, a gente escalou. E a gente bateu quase 4 milhões no mês. Funil. O tráfego depois é o mais fácil. Então, cara, olhar seus order bumps, olhar os seus upsells, os seus downsells, porque tem funil depois da venda também. Tem funil de upsell, tem funil de downsell. Todo bom upsell precisa ter um downsell. Não esconda o botão de não quero. O grande erro que a galera faz é, o cara coloca o botão, quero aproveitar a oferta e bota pequenininho o botão de não quero. Aí, todo mundo compra no mobile. O que o cara faz? Aquele movimento de fechar. Pronto, você perdeu seu downsell. Quando se você colocasse os 2 botões ali, ele clicaria ali, de não quero, abriria um downsell. A gente às vezes recupera 30%, 40% no downsell. Entendeu? E aí, comprou o downsell? Vai para outro upsell. É um funil, continua o funil. Então, essa otimização de funil, ela é muito mais importante do que a de tráfego. Sim. Sacou? E como que tu faz, cara? Porque assim, tem muita coisa aí, né? Tem tipo, uma vez que a pessoa que tá vendo aqui a gente, ela vai ter um VSL e 3 leads e 10 criativos. Pra ela sair disso, pra ela ter também upsell, downsell, order bumps, tu tem alguma dica assim pra ela conseguir organizar essa esteira como um todo? Pelo que eu entendi, tá? O primeiro funil que a pessoa deveria implementar é o funil de upsell, pelo que eu entendi. E, pessoal, no ticket 297. No ticket 297, se for low ticket, mais importante são os order bumps. Não, sem dúvida. O low ticket é outro rolê. Mas no VSL, aí seria o upsell. E, pessoal, se tu tá aí, tá? E tu quiser um curso de upsell, a gente tem lá dentro da área de membros do VTurb,